Bom, gente, são 17 horas. O pessoal ainda está entrando, mas já dá para a gente iniciar, né? Gente, hoje é um tema super esperado. Eu estou muito ansiosa para ouvir, né? Que é o tema do medo que paralisa, a esperança que faz agir. Você tem preocupação excessiva com algo? Você sente medo? Você é do tipo que paralisa diante de situações que lhe causam medo? Então, essa live é para você hoje, tá? Fica aí, não sai daí, veja até o final. O nosso convidado de hoje é o Dr. Frederico Porto, médico, psiquiatra, nutrólogo. Ele é médico formado pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Psiquiatra pelo Hospital das Clínicas, também pela UFMG, e nutrólogo pela BRAM. Professor convidado da Fundação Dom Cabral. Consultor associado a consultorias internacionais. É autor de 2 livros: Antecipe o Inevitável, A Arte e Ciência de Liderar Mudanças, e Qualidade de Vida Produtiva, o executivo como um atleta corporativo. Vamos lá, gente. Já vou inserir o Dr. Frederico. Só um minutinho. Aqui. Gente, enquanto o Dr. Frederico entra, eu queria dar um Ótimo, recadinho olá, para tudo vocês. bem? Olá, doutor, tudo bem? Seja muito Tá bem-vindo. boa, muito Muito obrigado, tudo bem? obrigado. Tudo bom? Obrigado por E aceitar aí, o tá nosso tudo bem? convite. Tudo Prazer estar aqui com bem? vocês. O prazer Muito é todo bom. nosso. Estava ansiosíssima pela nossa live de hoje. Acho que vai ser um É tema boa, assim fantástico. Adorei o tema que você escolheu e eu acho que vai ser aí muito interessante para todos, ainda mais nesse muito momento. Acho que bom. está muito pertinente, né? Doutor, É antes de você verdade, é verdade. começar, eu queria dar um Uhum, recadinho para as farmácias de manipulação que estão nos uhum. assistindo. Mandem aí o nome da farmácia e a cidade também que vocês estão, tá ok? Doutor Frederico, mais uma vez, obrigada. É um grandíssimo Que eu prazer, uma agradeço, Camila. honra, né, termos Muito você obrigado. aqui. Doutor Frederico também faz lives quase todos os dias, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente. Eu faço lives todos os dias, das 20 horas, e com exceção de domingo, eu faço um dia de um tema da mente, um dia do tema do corpo. Como você falou, né, eu sou psiquiatra e nutrólogo, titulado, né, só existem 12 no Brasil com esses 2 títulos, É verdade. e dos 460 mil médicos que tem no Brasil. E aí então eu faço um dia do cérebro, um dia da mente, um dia do corpo. Hoje é um dia da mente. Eu vou falar sobre a ciência da meditação. Ontem foi um dia do corpo, eu falei sobre oxidação. Então, cada dia é um assunto. Amanhã é um dia da mente, eu vou falar sobre Alzheimer. Então, cada dia, né, vai alternando. E Ah, que alguns legal. dias eu recebo convidados. Então, essa semana não tem nenhum convidado neste horário, Uhum. mas sempre às 20 horas, ao mesmo tempo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Entendeu? Maravilha. Gente, então é Muito isso. bom. É bom, doutor Frederico, em cima desse Uhum, tema, né? Fala um pouquinho pra gente como as pessoas estão perfeito. emocionalmente, como elas Uhum. o que elas precisam fazer para se manter mais saudáveis neste período? Bem, diante da incerteza, né, todas as vezes que a gente está diante de uma incerteza igual essa, se a gente tiver um mapa que nos explique como mais ou menos nós vamos reagir internamente, isso nos daria uma certa segurança. E existe. Ou seja, nós temos nós sabemos quando uma pessoa tem um grande choque, como que internamente, por onde que ela navega, ela tem um ciclo de emoções pelas quais ela passa. Isso é estudado há muitos anos. Então é basicamente o seguinte: diante de um choque da realidade, então, eu recebi uma notícia ruim, né? Foi me comunicado a mim que eu tive uma doença, uma pessoa querida faleceu, qualquer coisa traumática, né? Que me é comunicado. A primeira reação humana é negar. Ou, né? A gente fala, não, isso não aconteceu, né? Não acredito, né? Nesse É caso, verdade. assim, não, Uhum. isso daqui 3 dias passa. Você deve ter visto médicos falando isso. Não, isso é igual a influenza. Isso é uma influenzazinha. Aliás,
médico famoso, né? Eu estou esperando um deles lá se desculpar. Ainda, esse não se desculpou ainda não. Eu tenho um que já se reconheceu que estava errado. Agora, o outro eu estou esperando, porque eu brinquei que se não se desculpar, eu vou fazer um vídeo especial para mandar para esse. Porque eu acho literalmente um negócio, né, a pessoa não entender que o problema dessa epidemia é o colapso do leito. Não tem nada a ver com o vírus ser mortal ou não, isso é irrelevante. O fato de ser mais infectante, isso é que muda tudo. Bem, então, exatamente. Então, a primeira atitude humana é negar, né, é da nossa natureza. Mas, é claro, quando a realidade começa a ficar na nossa cara, você não tem como negar mais. Então, você entra numa segunda maneira de lidar com essa realidade. A segunda emoção é que a gente fica com raiva. Né? Já que a realidade não se adapta a mim, eu fico bravo com ela. E aí você desloca a sua raiva para várias coisas. Você desloca a sua raiva para Deus, você xinga o mundo, você fica bravo com quem está do seu lado, que não tem nada com isso, tá certo? Eu vi um meme esse dia, já briguei até comigo mesmo. Então briga com todo mundo, né? E você fica com raiva. Mas a raiva é uma emoção muito importante porque ela faz com que você mobilize a sua energia interna para gerar uma mudança. Então você caminha para a segunda fase, a terceira fase, que é quando você faz uma barganha, tá certo? Olha, meus seguidores estão entrando aí, a Hortência está aqui, ó. Então você faz uma barganha, eu não avisei a eles, né, que era surpresa, mas aí eles estão entrando aí. É uma barganha, porque a nossa live aconteceu muito rápido, acabou não tendo tempo. É uma barganha. Então a barganha eu negocio, eu vou ceder. Então, por exemplo, eu sou um corredor de rua, então eu não posso correr, eu vou ter que negociar comigo mesmo, fazer um exercício aqui dentro de casa. Né? Exatamente. Então eu negocio. Então, é claro, numa época dessas, são muitas negociações que você tem que fazer, porque tem muitas coisas que você não consegue, né? Você vai ter tudo mudou, né? E isso gera exatamente muitas negociações para você ter que fazer. Você tem que sair de muitas zonas de conforto, criar muitos hábitos novos, né? Por isso que eu tenho um curso online de hábitos, chama Domine Seus Hábitos com a Neurociência. Eu tenho um curso, em parte, porque muito cedo da minha carreira eu entendi que o principal problema é mudar o comportamento. Né? Se você quer emagrecer, você tem que mudar o comportamento. Se você quer aprender uma competência nova na empresa, você tem que mudar o seu comportamento. Então, tudo é um novo hábito. Né? Então, a pessoa, após ela fazer essa barganha, né? Olá, Eunice, tudo bem? Ela fazer essa barganha, aí que ela fica triste. Então, a tristeza ela vem depois, porque somente quando eu negocio e abro mão da minha zona de conforto, que eu fico triste, eu tenho um luto, entendeu? Aí que o luto vem. Ele não vem antes, tá certo? Ele vem exatamente nesse ponto. E aí vem a tristeza. Então a pessoa tem que entender que a tristeza ela vem depois da raiva. Então se ela está com raiva, ela ainda não ficou triste. Mas quando ela já está triste, a boa notícia é que dali ela sai, ela aceita aquela nova situação, por mais difícil que ela seja. Ela se adaptou àquilo, entendeu? Que é o que provavelmente vai acontecendo com a gente à medida que o tempo vai passando. Porque mesmo quando a gente voltar, o mundo não vai ser o mesmo. Ele vai continuar, né, um pouco diferente do que ele era. Né? E então, o que nós temos que entender é que nessa transição, nós temos que focar naquelas coisas que nós temos controle. E algumas coisas nós temos. Por exemplo, parte da nossa rotina. E a rotina mais importante, se eu puder escolher uma, é a do sono, que é a mais fundamental, né, dentro do nosso ritmo circadiano. Com certeza. Então a pessoa fala assim, doutor, mas eu não tenho sono. Então você acorda todo dia na mesma hora. Não interessa o que acontecer. Você acorda na mesma hora. Você toma um banho frio, lava o rosto com água fria, joga gelo no rosto. Você levanta da cama naquele mesmo horário, porque aí você vai ajustando o seu ritmo circadiano. Você pode não conseguir deitar, eu concordo, você pode não ter sono, mas acordar no mesmo horário você consegue, sai na marra. Né? Ó, Lemo Júnior aqui de novo. Lemo Júnior é seguidor. Ione está chamando o povo aqui. Ione é minha esposa, né? Você conheceu ela. Ai, então, bom. Ela está chamando o povo. Um beijo para a Ione. Então, a Camila está mandando um beijo. Obrigada, Camila. Mandando para vocês. Mas então, depois você acende a luz aqui para mim. Mas então, exatamente. Então a gente, focando o que a gente controla, essas rotinas que estão sob o nosso poder, você tem a sensação de controle, que isso é muito importante, que ameniza o estresse, e este controle faz com que a sua saúde seja preservada. É o primeiro passo esse. Então, o sono é um deles. Na verdade, o mais fundamental, eu diria, nesse momento. Interessante. E essa dica é super importante, né, doutor? De ter essa constância, né? Eu
tinha essa noção de acordar todo dia o mesmo horário, independente como foi o seu sono, justamente para ter esse ajuste, né, do ciclo circadiano. Se você liga sua série à noite para assistir, um dia você assiste até as 3 da manhã, outro dia até as 2h30. Não, mas tá bom, assista a hora, mas você vai levantar no mesmo horário. É assim que você acerta o seu relógio. Você não acerta o seu relógio indo para a cama, não. Você acerta o seu relógio levantando, com esforço, né? Toma um banho frio, né? E café sem açúcar. Para ser começar estoico, a pessoa reclama da vida, a pessoa assim, a vida você tem que treinar assim, se você não aguenta nem tomar uma bebida sem açúcar, não consegue tomar um banho frio, então tá difícil, né? Então, os estoicos, né? Os estoicos, né? Marco Aurélio, Sêneca, os estoicos pregavam o seguinte: você tinha que se submeter a pequenas dores para suportar uma dor grande. Então, as pequenas dores que a gente pode nos submeter é isso, é um esforço físico, é tomar um banho frio, é tomar um café sem açúcar, entendeu? Aí seu corpo vai ficar mais resiliente, o seu sistema, a sua mente. Então, o estoico, por exemplo, ele dormia no chão, ele não tinha colchão, porque ele dormia de um jeito, né, diga-se de passagem, né, Sêneca era o homem mais rico do Império Romano. O estoicismo, ele não prega a pobreza necessariamente, mas ele era um indivíduo que dormia no chão, porque se um dia faltasse tudo na riqueza dele, ele estava adaptado a dormir no chão. Então, o estoicismo prega isso. Então, eu acho que nós todos temos que ser um pouco estoicos nesse sentido. Esses pequenos estresses, você submete o seu sistema, o seu corpo e a sua mente, para que você, quando vier um estresse grande, você aguenta ele. Perfeito. É sair mesmo sempre da zona de conforto, né? Então, na dimensão física, você cuida do seu sono, da sua alimentação e faz alguma movimentação física que você vai ter que fazer. Claro, eu corria 40 minutos, eu não consigo fazer 40 minutos de ginástica dentro de casa, de atividade física. Então, eu faço o quê? Eu faço 20 minutos, né? Mas faço. O importante é isso, é tentar manter da melhor forma, né? E atentar para a alimentação, porque, é claro, dentro da sua casa você passa toda hora na cozinha. Você passa na frente da geladeira, não é isso? Então, dessa maneira você fica com vontade de comer. Você vê comida, você tem fome. Então é melhor esconder toda a comida, né? Isso que eu tenho não percebido. Esperança, essa live, só para lembrar aqui a seguidora, não, essa não é a nossa live continua às 20 horas. Essa é só um bate-papo com a Camila aqui, da Iberoquímica. Isso. Iberomagistral. Isso, Iberomagistral. Doutor, e assim, o que você tem a dizer em questão da parte mental, espiritual nesse momento, né? Para a gente tentar manter essa resiliência, né? Manter esse controle emocional, né? Para não ter outros problemas futuros. Então, vou pegar o ciclo lá. Então, primeiro a gente vai ter raiva, né? Tem a raiva, o cuidado que nós temos de ter é não direcioná-la, que é o que é mais fácil de fazer, para as pessoas mais íntimas, né? Você direciona para elas. Então, todos nós temos que vigiar, de alguma forma, e tentar aprender, porque todos vão estar mais nervosos, né? E ou não, tá calmo. Ela tá calma mesmo. Né? Entendeu? Mas todo mundo vai estar mais nervoso e você tem que fazer acordos para, né? Então, eu proponho o seguinte, rituais. Você tem que ter rituais dentro da casa. Então, muitas pessoas trabalham, meus filhos já são grandes, então não tem esse problema. Mas quem tem filho pequeno? Então, o filho pequeno tem que compreender que o pai e a mãe estão trabalhando. E uma das formas de ser ajudado, se isso for possível, é ter territórios. Então, você vai ter que mudar alguma coisa na sua casa, que aquele lugar vai ser um lugar de trabalhar. Né? Um quarto vai ter que virar o escritório, se não tiver. Porque a criança ela é territorial. Então, se você determina um território, é mais fácil que ela entender um tempo. Entendeu? Ou mamãe está trabalhando. Não, se você fala que mamãe está dentro do quarto, beleza, mamãe está trabalhando. Então a criança é territorial. Então, separar esses rituais por território, né, que você está trabalhando, e criar, na minha opinião, rituais para preservar as atividades que você tinha. Se você tinha um ritual de família, que seja um jantar, se você tinha um ritual com a sua esposa, que você saía para jantar com ela, você tem que criar esses rituais dentro de casa para preservar aquele momento, aquele contexto. Porque agora você já não tem a possibilidade de falar, vamos sair. Não. Então a pessoa acaba não fazendo. Né? Então você tem que criar esse contexto, né? De alguma forma. Para poder manter, para que no caso, na fase da raiva, você não desconte ela em quem não tem nada com isso. E daí vem a importância de alguma atividade física. Você arruma um jeito de fazer, né? Fazer apoio, polichinelo, para poder pôr a raiva para fora. Quando você vai fazer a sua negociação, é isso. Você vai ter que ser capaz de criar novas rotinas na sua vida. Então, e quando eu digo novas rotinas,
mais uma vez, você tem que usar o contexto a seu favor. Então, desde ter uma roupa para trabalhar, que pode não ser a roupa de ficar dentro de casa, entendeu? Você muda de roupa, né, para saber que é trabalho. Então, com isso você vai reeducando o seu cérebro de que aquilo é uma hora, o momento de fazer aquilo, né, fazer A e não B. Então, a rotina. Né? E aí nós entramos, claro, quem estiver na fase da tristeza, nós temos que lembrar que essa tristeza é transitória. Ela é uma tristeza que você tem que fazer muitas mudanças. Ela é como se fosse um luto, uma despedida do que a sua vida era, e agora ela mudou. Compreender que olhar para o futuro e ter esperança, porque isso aqui vai passar. É bem provável daqui 2, 3 meses, isto que nós estamos aqui vivendo passou. Eu não estou dizendo que o mundo vai ser o mesmo. Na minha opinião, o mundo, no frigir dos ovos, vai ser melhor. Toda tecnologia só foi adotada, toda a tecnologia só foi adotada após uma mudança social. A gente acha que não, que a tecnologia surgiu e foi adotada. Vamos pegar a máquina a vapor. A máquina a vapor não surgiu na Revolução Industrial. Existia máquina a vapor no Egito antigo. Tá certo? Provavelmente um gênio chegou para o faraó e falou assim, imperador, eu consigo colocar essa pedra da pirâmide, você está tendo esse tanto de escravo aí, eu consigo colocar ela lá no alto da pirâmide, sem nenhum esforço humano. O faraó deve ter olhado para ele e falou assim, mas o que eu faço com meus escravos? Ele não faz nada. O que ele vai fazer? Então, o dia que acabou a escravidão, aquela tecnologia que estava disponível há 2000 anos, foi utilizada. Agora, imagina um mundo como esse, com milhares de tecnologias disponíveis que serão adotadas e nós seremos habituados a usá-las. Eu vou te dar um exemplo simples, bem simples, mas na sua área deve ter outro. Para que eu, psiquiatra, tenho que fazer um paciente se deslocar 500 quilômetros para fazer uma consulta comigo? Para que isso? Se você me falasse que se eu fosse ginecologista, cirurgião, dermatologista, eu até podia imaginar que tem que pegar, talvez, né? Agora, eu, psiquiatra, não, de forma alguma. Por quê? Para quê? Você está entendendo? Para quê? Não é? 500 quilômetros. Você fala, não, doutor Federico, com exame físico, eu vou ver o paciente, eu consigo ver, eu posso pedir para ele pesar, e eu vou brincar aqui. Eu peço um ultrassom abdominal dele, é melhor do que meu exame clínico, é mais barato do que fazer 500 quilômetros de viagem. Então, o negócio... porque não podia ter telemedicina. Esse aqui pode ter certeza que não tem retorno. Não é? O CFM liberou, você acha que ele vai tomar de volta, mas não vai tomar de volta de jeito nenhum. Não tem como tomar de volta nada. Acabou. Quantas vezes na minha vida eu saí aqui, você sabe que em Belo Horizonte o aeroporto fica 1 hora da cidade, né? Ou seja, você gasta mais tempo para sair, para chegar ao aeroporto, do que para pegar um voo de Belo Horizonte para São Paulo. É verdade. Frequente isso. Se eu considerar a hora que eu saio da minha casa até a hora que eu entro dentro do avião, demora mais do que 1h15 de voo que eu gasto até São Paulo. Quantas vezes eu saí de casa para fazer uma reunião em São Paulo e voltei à tarde? Para que isso? Para quê? E muitas vezes com pessoas que já me conheciam, o que é pior. Você fala assim, não, o cara quer te ver uma vez. Mas não, a gente já me conhecia. Mas para quê? Então, você pode, essas fronteiras foram derrubadas, você está entendendo? Ou seja, a Ibero-Magistral vai fazer visita agora a todas as farmácias do Brasil, sei lá, assim, agora eu estou com você aqui, isso será aceitável. Já estamos fazendo as visitas, né? Já adotamos a visita online. E depois que pegar o jeito, ninguém vai... Exatamente. Você não quer a outra visita. Você fala, nossa, pra quê? Né? Não, se a Camila quiser vir cá tomar um café comigo, isso é outra história. Agora, a visita, ela pode fazer. Nós podemos fazer o que nós estamos fazendo. Então, isso será uma revolução. Essa é uma delas. Né? Então, realmente, na minha opinião, isso vai mudar muita coisa. Né? O ensino... né, a distância, o atendimento à distância. Mas por quê? Porque teve uma mudança social. Não porque a tecnologia não existia, ela já existia, mas ninguém usava ela dessa maneira. Exatamente. Ainda tinha uma série de paradigmas, né, que eu acho que isso realmente agora caiu por terra, né? Sim, caiu. Então, fantástico. Doutor Frederico, a gente sabe que a SARS, que ocorreu, acho que em 2002, 2012, não me lembro, ela causou aí uma série de estresse, né? Várias pessoas ficaram com estresse pós-traumático. Você acredita que isso é uma realidade, né? Uma questão de saúde pública, né? Vai chamar atenção, hein? Porque
Bem, saiu uma revisão no Lancet em fevereiro sobre todos os isolamentos que aconteceram no século XXI, né? Que foi exatamente na SARS, na MERS, teve uma gripe equina, né? Tem espalhadas pelo mundo, né? Em populações menores. E aí eles fizeram um levantamento para mostrar. Então você tem impacto. Primeiro é o seguinte, primeiro tem um limite que a partir de 10 dias as pessoas começam a ter problema. Se você perceber, você já começa a ficar de saco cheio de ficar dentro de casa, né? E as pessoas que adoecem, eu vou dar um exemplo, eu tenho pacientes, por exemplo, que tiveram a síndrome do pânico, uma depressão, e depois que trataram, desenvolveram bons hábitos, passaram a correr ao ar livre, agora não pode correr. Então, aquilo que foi sarado por aquele bom hábito volta. Então, o impacto é sentido até 2 anos depois do isolamento, né? De pessoas que desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. Ontem mesmo, Ione foi ao supermercado, e ela conta que uma menina surtou no meio do supermercado. Uma menina assim, de 18 anos saiu gritando, o coronavírus, tensão, né? Isso é preocupante. Não sei, vamos supor que essa criança, essa menina é criada pela avó, ela mora com a avó de 85, né? Então, todos esses fatores, né? Sim. Então, eu acredito que nós teremos isso, né? Então, temos que atentar e cuidar dessa maneira e para sermos, e que isso sirva para todos nós, eu acredito que vai ser por 2 coisas. Primeiro que o vírus, ele vai chamar a atenção da humanidade para cooperar mais, né? Porque o que vai unir a humanidade, o que é impressionante, foi um vírus uniu a humanidade, né? Não foi a mudança climática. Você deve se perguntar assim, o que é isso? Se você perguntar para aquela senhorinha muito simples, lá do interior de um estado do Nordeste, o que é a mudança climática, ela não sabe. Agora pergunta o que é a corona, ela já te fala, né? Ela sabe. Porque aquilo é uma gripe que mata. Ela sabe o que é. Então isso une a humanidade como um todo. Então isto já é uma grande mudança, né? E eu acho que nós vamos agora ver a necessidade, que já tinha antes, mas agora nós vamos insistir, de você administrar bem a sua saúde. Você vê, nos Estados Unidos, 75% das pessoas que morrem é porque estão acima do peso. Verdade. Então, claro, Nova York tem uma característica de maior densidade populacional. Que tem gente com o IMC maior que Nova York, morre 7 vezes mais em mortalidade per capita. Então, isso eu mostrando o quê? Você tem critérios de saúde que são transversais. O camarada fala, quem que eu tenho para aumentar minha imunidade? Você deveria ter um peso ideal, se alimentar bem, dormir bem. Então você vai ter que fazer isso. Mais um motivo agora. Né? De uma gripe, de uma virose que quando entra no indivíduo que tenha isso, ele adoece muito menos. Né? Exatamente. Eu digo assim, você pode ver. Aquele senhor de 103 anos, teve um que saiu de Brasília, né? Ele conseguiu se curar e saiu. Você pode ver que é magrinho. Não tem um que é acima do peso. Eles são magros. Então isso mostra também, ou seja, os critérios, não tem um segredo para ser saudável. Exatamente. É só questão de adotar o hábito. Esse é o segredo. Não é de hoje para amanhã. O hábito. Exatamente. Não. E não é de hoje para amanhã, é o tempo, né? É um dia após o outro e uma mudança de hábito após a outra, né? Que também não adianta a pessoa querer mudar tudo de uma vez, que ela acaba desistindo, né? Mas exatamente. Doutor, assim, falando de uma forma geral, né? Quando a gente fala do medo, né? Realmente tem pessoas que tem muitos medos que podem até ser irracionais, né? Então, que tem motivações que muitas vezes nem a pessoa sabe muito bem identificar, né? Aquela pessoa que tem medo de tudo e realmente é o medo que paralisa. Né? Então, o medo, ele... A pessoa que tem muita ansiedade, muito medo, é porque ela tem é como se qualquer estímulo que houvesse no meio ambiente nela, ele é hipertrofiado, ele é exagerado, lá quando ele entra, tá certo? Sim. Então ela fica, né? Ou seja, o medo acaba sendo irracional, na verdade. É evidente que numa época como essa, né? A gente tem as pessoas com medo, às vezes até por um bom motivo, mesmo que o vírus não esteja perto delas, né? Então, diante disso, eu costumo dizer que a pessoa tem que criar um momento no dia para que ela esvazie o copo dela.
Porque a ansiedade, o medo, todas essas emoções desagradáveis, elas têm um limiar, igual a água ferve a 100 graus. Então você não explode de medo, explode de raiva de uma hora para outra. Você vai fervendo a água até chegar a 100 graus. O que você tem que fazer é não deixar chegar a 100 graus. E para fazer isso, não tem nada melhor, né, nessa vida do que você aprender a respirar. Então a pessoa tem que aprender a respirar. Nós não temos controle sobre o surgimento das emoções. Nós controlamos a duração de uma emoção. Porque cada padrão emocional... Primeiro, por que a gente não controla? Porque a emoção é uma coisa instintiva. Ela aparece. Entendeu? Você para por quê? Você vai assistir o jornal, começa a remoer na sua cabeça, né? Então, primeiro é melhor parar de assistir, porque a gente vive uma intoxicação de informação. Uhum. Que diferença faz na nossa vida você saber que hoje morreram mais 300 pessoas no Brasil, sei lá quantos? Concorda? Isso não faz a diferença, é melhor não assistir. Uhum. Se está te fazendo mal, não assista. Né? Só que tem gente que assiste o Jornal da Manhã, o do almoço, o das 10, ainda vai depois para a CNN ver, para acertar. Para quê? O que mudou? Nada. Então fica quieta. Para de assistir isso. Tudo bem, você assiste um e basta. Né? E aí, então a gente não tem controle sobre o surgimento da emoção, mas cada emoção tem um padrão respiratório. Então a pessoa tem que mudar a respiração dela para mudar o estado interno dela. Como que ela faz isso? Ela tem que respirar de uma maneira rítmica, suave e pelo abdômen. Ritmo eu puxo por 2 segundos, seguro 2 segundos, solto 2 segundos. Ou eu puxo 3 segundos, seguro 3 segundos, solto 3 segundos. E a suavidade? Suavidade é um ritmo que eu faça com tranquilidade. Não adianta eu querer fazer o pranayama da yoga na primeira aula. Puxa 12 segundos, segura 16, solta 18, você não aguenta, você fica... Acabou. Aí não tem suavidade, perdeu o efeito. E por último, é pela barriga. Porque quando você respira pela barriga, puxou o ar, a barriga estufou, soltou o ar, a barriga murcha, e ao invés de respirar pelo peito, você põe a mão e sente por onde você está respirando. Porque quando você respira pela barriga, você alonga o seu diafragma, que é o músculo que separa o peito, o tórax do abdômen, e você alonga o seu vago. Então, mais um motivo para treinar, tá certo? Então, ela de posse disso, ela não deixa a água ferver. Ela não deixa ela chegar a 100 graus. Isso que era um luxo, né? Nós agora vamos ter que fazer. A pessoa assim, é mesmo? As nossas avós, elas não precisavam de fazer atividade física. Elas andavam, não é isso? Uhum. E nós hoje temos que tirar um horário para nos movimentar. Exatamente. Então, da mesma maneira, você agora tem que tirar um horário para respirar. Uhum. Né? Você, entendeu? Tá certo? E para quem não sabe, gente, o Dr. Frederico tem um CD, não vou falar aqui, tá? O Dr. Frederico tem um CD no seu site, né? Que são músicas relaxantes, né? Para ajudar. Para ajudar. E tem a questão da meditação também. fredericoporto.com.br/CD. Isso mesmo, entendeu? fredericoporto.com.br/CD. Ó, eficácia aí, ó. Belo Horizonte, ó lá. Tá lá, né? Oi, Eficácia, tudo bom? Seja bem-vinda. Não é Belo Horizonte, não é? Eu vi aqui, né? Isso. Deixa eu aproveitar, gente. As farmácias que estiverem presentes, manda pra gente o nome e a cidade, tá bom? Que vocês estão, pra gente saber identificar aqui. Maravilha. Doutor Frederico, olha, foi muito bom a nossa conversa. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Eu gostaria, sim. Eu quero convidá-los, né? Quem não conhece, para conhecer nossas lives diárias. Eu geralmente falo uns 30 minutos e abro para responder perguntas. Então, a gente é muito interativo. Nós estamos trabalhando Dr. Frederico Porto, no Instagram, mas está aí no Facebook e tem também no YouTube. Nós estamos empenhados em chegar a 1000, nós temos em torno de 120 pessoas, mas então, né, a nossa meta é chegar a 1000 participantes. Né? Opa! Em breve. E como um dia mente, um dia corpo, hoje vai ser sobre meditação, amanhã vai ser sobre... Amanhã, o que é Alzheimer, né? Eu não sei, não. Da manhã não pode ser Alzheimer. Não, Alzheimer é depois, é na sexta. O de amanhã é Alzheimer da mente. Nós ainda não escolhemos o assunto de amanhã. Mas vamos escolher. Aquilo que eu falei, né, eu tenho um curso, chama Domine Seus Hábitos com a Neurociência, né? Quem tiver interesse é só entrar no nosso Instagram lá, que acha as conexões, que é um curso onde a pessoa tem um e-book, a aula, ela
ela recebe as aulas em MP3, ela tem um exercício de PNL para fazer e ela ainda recebe um manual. Então, ficou um curso muito bem feito para a pessoa exatamente conseguir fazer, né, mudar os hábitos que ela precisa. Né? Ai, que ótimo. E agora o momento propício, né? Assim, os cursos online estão aí para as pessoas buscarem mais conhecimento e com isso até melhorar a qualidade de vida, né? As pessoas têm que cada vez mais aproveitar essas oportunidades. Aproveitar. O meu sonho de consumo da minha vida era ser capaz de fazer puxada, barra. Eu tenho uma barra na porta do meu escritório. Mas é claro, eu não passava o dia em casa, como é que você faz barra? Agora eu faço barra quase o dia inteiro. Eu vou sair da quarentena fazendo barra. Entendeu? Tá vendo? Eu falei que eu vou fazer mais barra do que meu filho de 19. Eu tenho 50, entendeu? Tô treinando, né? Aproveitando a oportunidade, é isso, né? Aproveitando. Me deram um limão, eu faço a limonada. Né? É isso aí, doutor. Bem, então é isso. E eu sempre tenho terminado assim. A gente tem que lembrar que, né, o sol nasce após a noite mais escura. Não é isso mesmo? Por quê? Exatamente. Quando é que o sol nasce? Ele nasce quando a lua some de um lado, aí ele aparece do outro. Então, exatamente quando a lua fica mais escura, que não tem nem sol e nem lua, é que o sol nasce. Então, o sol nasce após a noite mais escura. E como disse Sir Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, quando você estiver atravessando o inferno, continue em frente. Então, nós só temos que continuar em frente, mais nada. E eu fiz um complemento. Continuar em frente com o apoio das pessoas queridas e amadas para tornar essa travessia mais leve. Então, um dos jeitos é a gente se encontrar virtualmente, igual nós estamos aqui hoje, né? Então, a gente compartilha, troca né, sentimentos, né, opiniões, coisas boas, né? Eu acho que nesse momento é o mais valioso, né? A gente trocar essas informações, trazer esperança, fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. É isso aí. Doutor, muitíssimo obrigado. Muito bem, então convidamos o pessoal de todas as farmácias a nos seguir lá. Então, às 20 horas hoje, assistam, que vai ser muito bom. Tá bom? Isso aí, eu não perco por nada. Obrigada, doutor. Um abraço, Eliane, tá? A todos vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Pelo carinho de sempre, tá bom? Obrigada, até a próxima.